Olá, boa noite Zélia, tudo bem? Isis, Viviane, Renatinha, todo mundo aí já entrando. Dá um feedback pra mim se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, como é que tá aí o som pra vocês? Hoje a gente vai ter um tema aqui super atual, um tema muito utilizado com atletas e também com pessoas sedentárias, sem ser atletas, com idosos. Então vamos falar, obrigada Renatinha, vamos falar sobre oclusão vascular parcial. Vamos ver se meu convidado aqui de honra já chegou. Já deve estar entrando. Então enquanto o professor Vinícius vai entrando, vou pedir para vocês usarem esse aviãozinho para enviar para todo mundo que pode aprender bastante com essa live, com esse assunto fantástico sobre oclusão vascular. Então, tanto é um assunto interessante tanto para a galera da educação física, para a galera da fisioterapia. Então, usem esse aviãozinho para convidar todo mundo aí que pode aprender bastante com esse assunto. Então, o professor Vinícius já chegou, deixa eu convidá-lo aqui. Professor Pedro Paulo, sempre uma honra tê-lo aqui nas lives, muito bom. Oi, Vinícius, está me ouvindo? Oi, Vanessa, tô sim. E você, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, que bom, que bom. Show. Então, pessoal, para começar, eu vou agradecer ao Vinícius pela honra da gente fazer essa live juntos, muito bom. Vou te apresentar para a galera, porque nem todo mundo conhece, né? Nós dois, então quem está aqui ou é do meu público ou é do seu. O professor Vinícius Nazaré é especializado em traumatortopedia, mestrando em ciências da reabilitação. É o único especialista no Rio de Janeiro e quarto no Brasil no método Kaatsu, que o Vinícius vai explicar para a gente o que é esse método. Então, Vinícius, primeiro, muito obrigada por você se disponibilizar. Queria que você falasse um pouquinho de você e como é que você começou a se interessar por esse assunto de oclusão vascular e o que é esse método Kaatsu. Show, Vanessa. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Eu acredito que a gente evolui muito à medida que nós pegamos pacientes difíceis, né? E o meu conhecimento em relação à oclusão vascular parcial começou com um paciente de dor lombar crônica. Então eu senti uma dificuldade em começar a tratar esse paciente, e aí eu comecei a estudar a neurofisiologia da dor. Foi na época que eu conheci o Ney Mesiar, o Arthur Padão, o Edmur. E aí eu verifiquei dentro desses cursos algumas formas de eu utilizar um aparelho de pressão para poder gerar um estímulo condicionante. Então a gente vai lá com o algômetro de pressão, verifica o limiar de dor do paciente, coloca a oclusão por 5 minutos, a pressão ali no manguito, de aferir a pressão por 5 minutos, depois vê se o organismo do paciente tinha uma capacidade de gerar analgesia. Então eu já comecei a pescar que o aparelho de pressão não ia me servir só para verificar a pressão arterial do meu paciente. Depois eu verifiquei sobre estabilização segmentar, uma forma também de utilizar o aparelho de pressão convencional, simulando aquele stabilizer. Aí fiquei com isso aí na minha cabeça, tá guardar essa informação. Aí na formação em traumatortopedia eu tive uma aula muito por cima sobre oclusão vascular e como poderia servir para os pacientes, já que ele poderia gerar uma hipertrofia e um fortalecimento com baixíssimas cargas, semelhantes ao treinamento com altas cargas. Mas ainda fiquei com um pouco de receio. Colocar uma pressão ali, fazer exercício, pode ser perigoso, pode não ser perigoso. Mas aí comecei a estudar. Em 2016, eu vi aquele artigo que eu te falei sobre osteoartrite, publicado na Quinina, que é uma grande revista sobre joelho. Eu falei, cara, eu tenho uma paciente que tem esse problema de joelho. Ela era muito sintomática. Qualquer ângulo de proteção que eu colocava, ela respondia com dor, eu não conseguia fortalecer. E aí gerava um problema. A gente tem ali a DIF, né? A dor vai gerar inibição, que vai gerar fraqueza, que vai gerar instabilidade. Vira um ciclo e eu não estava conseguindo quebrar esse ciclo. Aí eu, conversando com o Leonardo Crisóstomo, ele falou, Vinícius, lembra daquele método de oclusão vascular que você conversou comigo uma vez e tal? Pode ser uma boa. Aí eu reforcei os meus estudos, fui pegando e comecei a trabalhar com essa paciente.
e tive uma resposta muito boa. Em 2 semanas a gente já estava conseguindo evoluir, comecei com exposição gradativa, utilizando nos aparelhos de pilates, porque a gente não conseguia ir para a musculação. Então muita gente acha que a oclusão vascular parcial você só consegue utilizar na musculação, mas você adapta para diversos ambientes. E depois eu consegui evoluir para os aparelhos. E foi mais ou menos assim que eu comecei a minha trajetória nesse método. Diversos materiais que eu pesquisava, eles começavam da seguinte forma. A oclusão vascular parcial, também conhecida como restrição do fluxo sanguíneo, também conhecida como isquemia ou Katsu Training. Então, colocava tudo no mesmo pacote. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o Katsu Training, eu vi que ele era como se fosse o modelo original, o que começou tudo. Só que o Katsu, ele é um modelo patenteado, ele é uma metodologia patenteada. É bem específica. Então, tem aparelhos específicos, pressões específicas, cuidados específicos. E aí, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas utilizando o manguito adaptado, que eu não estou falando que é nem melhor nem pior, é apenas diferente. Pessoas utilizando o manguito adaptado, chamando de Katsu. Mas aí você está fugindo da essência. Então, o Katsu que se fala, né? Eu estava falando errado. O Katsu foi um curso que você fez? Você chegou a fazer, você fez isso? Foi um curso relativamente longo, foram 7 aulas, e ele tem um período de formação, no final você tem que fazer uma prova, a prova são 100 questões em inglês, eu demorei umas 3 horas fazendo essa prova, até alcançar a certificação. O que acontece? Eu achava antigamente que Katsu era o nome do criador do método. Na realidade, o criador do método ele se chama Yoshiaki Sato, é um método japonês desenvolvido em 1966 no Japão. O Sato, ele era budista. Isso muito aí, antigo. 1966. Então, para a fisioterapia, é algo recente. Mas isso para os profissionais de educação física já é um método de treinamento avançado conhecido há muito tempo. E o Yoshiaki Sato, hoje em dia, ele é médico da Universidade de Tóquio, no setor de cardiovascular, mas na época ele estava treinando para ser bodybuilder. E ele era budista. Então, ele estava num cerimonial, numa postura de 6A, que é aquela que os budistas ficam, né, apoiados em cima do joelho. Ele passou um período muito longo. E aí ele sentiu que a mesma sensação de pump que ele estava tendo ali na panturrilha, naquela postura, olha o raciocínio do cara, que a mesma sensação que ele estava tendo naquela postura era equivalente a quando ele treinava panturrilha na academia de forma extenuante. Aí ele associou que essa sensação poderia ser derivada da restrição do fluxo sanguíneo. E aí começou as pesquisas em relação ao método. No outro ano ele já começou a testar no próprio corpo com faixas elásticas. Não era manguito de pressão ainda, a gente não conseguia controlar isso, era faixa mesmo, como se fosse garrote. Até achar a pressão ideal, ele teve vários efeitos adversos, até que uma vez ele treinou de forma equivocada, foi parar no hospital, um diagnóstico de embolia. Então, é um método que requer alguns cuidados e muito saber sobre. Não é só inflar, infla aí 200 mmHg, 120 mmHg e mete carga que vai dar certo no final. A gente tem que tomar cuidado. Alguns amigos meus falam até assim, brincam comigo, tipo, Vinícius, mas as recorrências são mínimas na literatura. Meu amigo, mas na minha clínica eu só preciso de 1. Eu não preciso que 10 me deem problema, eu preciso que 1 me dê problema. Perfeito. Tem 2 perguntas aqui, Vinícius. Uma do professor Pedro Paulo, perguntando se você sabe o porquê desse nome, Katsu. E vamos lá, você sabe o porquê desse nome? Já que não é o nome, também achei que era o nome do criador do método. Não, o nome do criador é Yoshiaki Sato. Katsu a gente vai dividir em K-A-A-T-S-U. K-A significa adicionar. Katsu, pressão. Então, é adicionar pressão. A restrição de fluxo não, a hipóxia, o que vai gerar os efeitos neurohormonais, é fisiológico do nosso organismo. Quando a gente faz algum exercício com altas cargas e o seu músculo contrai, está gerando uma restrição fisiológica. O Katsu vem para gerar esses mesmos efeitos, só que agora com um incremento externo. A gente já vai chegar lá, já vamos chegar nos efeitos fisiológicos.
Uma outra pergunta aqui que tem, na verdade, um comentário falando que, deixa eu ver se eu acho aqui quem é que foi. Foi o Rodrigo Musi. Rodrigo, um beijo. Então, ele falou que a galera antiga da academia lembra dos garrotes no braço durante o treino de bíceps. Então, era uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, assim, qual é a diferença, e a gente, vamos chegar lá no raciocínio, mas vou te fazer essa pergunta, você vê o que você dá para, sem entrar muito na fisiologia por enquanto, que a gente já vai entrar, qual a diferença de treinar com um garrote e treinar com esse aparelho mais específico do método? Os cuidados, Vanessa, os riscos. Na literatura, tem pesquisas apontando a utilização de garrote, e aí você tem que manter uma pressão subjetiva de esforço ali do paciente em torno de 7, numa escala de 0 a 10. Só que cada pessoa tem a sua individualidade. Se de repente você for fazer esse treinamento de oclusão num fuzileiro naval, que é um cara extremamente competitivo, que tem o limiar lá em cima provavelmente, você vai estar colocando pressão e para ele, quanto mais melhor. E aí você pode estar lesando artéria, pode estar lesando veia, pode estar lesando nervo. Com um manguito de pressão, a gente consegue mensurar esses valores de acordo com a individualidade de cada um. Porque o meu membro é diferente do seu. Minha pressão é diferente da sua. Então, 220, que serve para mim, não serve para você. Perfeito. É feito com esfigmomanômetro normal ou tem algum tipo de aparelho específico? Existe o Katsu, tem um aparelho específico, que para importar para o Brasil sai em torno de 7.500. E a gente tem modelos nacionais muito, muito, muito interessantes, que valem muito a pena. São alguns manguitos que desacoplam, então você não fica com ele caído durante o treinamento, e geram efeitos fisiológicos semelhantes. A maioria das pesquisas, devido ao custo-benefício, não realizam com o aparelho original do Katsu, realiza com os manguitos de pressão. Então eu trouxe aqui alguns modelos que são os mais fáceis de encontrar no dia a dia. Se você for treinar membro inferior, talvez você possa utilizar o esfigmo de obeso, ele é maior, já que o normal de clínica, você não vai conseguir abraçar a perna do paciente. Perfeito. Esse aqui, o normal, ele tem 12 centímetros de largura. O de obeso tem em torno de 18 e 19. Um mais específico que você consegue trabalhar tanto o membro superior quanto o membro inferior é esse aqui de 10. Os efeitos são muito semelhantes. Qual é a vantagem desse de 10 em relação aos outros? Que o de 18 centímetros para membro inferior vai te atrapalhar ali em alguns movimentos, vai restringir o seu movimento. Agachamento, por exemplo, você não vai conseguir descer tanto. A percepção de desconforto é maior quando você utiliza os manguitos mais largos. E algumas pesquisas vêm apontando que a largura do manguito influencia no marcador de resistência arterial. Então, quanto maior o manguito, quanto maior essa largura, maior o risco de você gerar uma rigidez arterial. Mesmo que o método libere óxido nítrico, que é uma coisa que deixa as artérias mais saudáveis. Então, um dos parâmetros de cuidado para a utilização do método é o aparelho. Qual ferramenta que você vai estar utilizando? A literatura aponta elástico, garrote, tem blusas de compressão, tem blusas que você veste, tem na própria manga um suporte para você prender. Fisiologicamente falando, dá o efeito também. A gente só não consegue controlar. E aí o risco é mais alto. É maior, entendi. Falando em riscos, quais são os riscos e quais são as contraindicações? A gente tem contraindicações absolutas. Tudo que for relacionado à trombose, então histórico de trombose, histórico familiar de trombose, é necessário ter um cuidado. Pacientes que tenham, se a gente for pensar ali na tríade de Virchow, lesão endotelial, hipercoagulabilidade e estase venosa. São as contraindicações absolutas. Agora a gente tem que ter os cuidados. Pacientes com diabetes, que tem mais risco de necrose, pressões mais controladas. Tem aquecimentos que a gente pode fazer também utilizando o método de oclusão vascular parcial. Não aquecimento antes de entrar numa atividade, é como se fosse um preparatório para você entrar com os exercícios. Então a gente começa com pressões mais baixas,
pressões mais controladas, alguns tipos de aplicação da oclusão vascular parcial, dependendo de 3 fatores: idade do paciente, condicionamento físico e experiência com o método. Então, dentro do método de oclusão vascular parcial, a gente consegue trabalhar para ganho de hipertrofia e força, diminuição de perda de massa muscular, condicionamento físico, aquecimento e pós-treino. Como assim pós-treino? Me dá um exemplo maior Para sobre isso. Recuperação pós-treino. Você foi lá, teve um atleta, ele se desgastou muito, ficou fadigado. Você consegue ensinar para ele como é que ele vai controlar os parâmetros e o tempo ele vai fazer na casa dele. E ele faz associado a movimento? É sempre associado a movimento, Vinícius? Pode ser associado ao movimento ou pode ser separado. O método que é o recovery é o isquemia pós-condicionamento, mas é a mesma forma de aplicação da isquemia pré-condicionamento. Olha que interessante a sua pergunta, se pode ser associado ao movimento. Um estudo em 2019, em pacientes hospitalizados, verificou o benefício da oclusão vascular parcial em pacientes acamados no CTI, somente com mobilização articular, aquela mobilização que a gente faz de membro inferior. E foi verificado que passiva. E foi verificado que a perna que estava ocluída perdeu massa muscular, claro, só que perdeu menos do que o outro lado. E o mais impressionante, os pacientes estavam em coma, Vanessa. Caramba! Que interessante. Pacientes em coma. Muito interessante. Então, aí vamos para outra pergunta. Então, você deu um exemplo de uma senhora que não estava conseguindo fortalecer a musculatura, porque em qualquer angulação ela tinha dor. Sim. Então, a gente pode começar com um movimento ativo livre, e aí depois evoluir para um resistido, para usar associado à oclusão com uma caneleira, por exemplo? Porque Exato, se pode fazer sem movimento, você pode evoluir para um ativo livre e depois para um resistido. Isso. Você pode só deixar ali parado, isquemia pré-condicionamento. Então, você vai deixar 5 minutos ocluído e 5 minutos de descanso. Tem alguns estudos que apontam 3 minutos de descanso, isso aí varia. Eu, quando estou atendendo os meus pacientes, levando aqueles 3 critérios em consideração: idade, experiência com o método e condicionamento físico. Alguns eu deixo 5 minutos de reperfusão, outros 3 de descanso. Então, você pode só utilizar esse tipo de procedimento com ele, vai fazer isso aí 4 vezes. Uma sessão, 2 sessões. Na próxima, quando ele já estiver se sentindo melhor, ativo livre, sem nada. Depois só com elástico. Depois só com caneleira. O interessante, o mais legal, é que os benefícios da oclusão se dão só com baixas cargas. Os estudos que compararam oclusão vascular utilizando altas cargas contra treinamentos de alta carga não mostrou diferença. Perfeito, então, quando você está trabalhando ali com 20% a 40%, que olha, para gente, às vezes parece muito distante, mas vamos pensar na cadeira extensora, ali de academia. Então, você tem um paciente que só consegue fazer um RM de 40%. Se você fosse trabalhar com esse paciente 60%, que é o que o Colégio Americano de Exercício prega, você ia ter que trabalhar ali com ele em torno de 24 quilos. Utilizando a oclusão, isso aí cai para 8. Então, você tem uma economia de 16 quilos de carga. Isso para gente que é fisioterapeuta, que o paciente está com dor, que você não consegue estressar, que você tem dificuldade de fortalecer, é um ganho tremendo. Sim. Do mesmo jeito que você consegue utilizar sem movimento, você consegue utilizar enquanto está fazendo terapia passiva com seu paciente. Às vezes você vai usar um recurso eletrotermofototerapêutico, você pode associar o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Tem uma pesquisa no Japão, onde eles pegaram os locais que mais utilizavam o método. E tinha lá clínicas de osteopatia, clínicas de quiropraxia. Então, enquanto os pacientes estavam recebendo a manipulação, ou estavam dentro ali do processo de tratamento, mais passivo, era associado à restrição do fluxo sanguíneo. Então, aí, por exemplo, um tratamento como esse,
ele faria a restrição, faria a oclusão nas duas coxas? Por exemplo, o professor Pedro Paulo perguntou se é sempre proximal. Então, nesse caso, aonde você colocaria a oclusão, por exemplo? Ô, Pedro, na literatura mostra que você pode utilizar a distal. Porém, quando você fala em critérios de segurança, o mais seguro parece ser mais proximalmente mesmo. Então, se você for utilizar na coxa, você vai colocar na virilha, mesmo que você queira trabalhar panturrilha com seu paciente. E se você for trabalhar antebraço, você vai colocar aqui em cima, próximo do ombro. Faz mais sentido também você trabalhar logo a restrição do membro como um todo. Então, não precisa ficar seletivando só lá embaixo, que a gente vai ver nos parâmetros fisiológicos que a resposta ela é sistêmica. Então, quando você tem a liberação dos hormônios, seu corpo não fala assim, vou mandar só para o braço. Ele vai mandar para o corpo todo. Então, tem uma forma de aquecimento com o método Katsu, que mesmo que você vá trabalhar o membro inferior, você começa o treinamento no membro superior. É uma forma de você aquecer o paciente, colocar ele mais familiarizado com o método e não gerar um estresse tão significativo. Porque no começo, para quem nunca utilizou, é estranho, né? Você colocar ali um manguito de pressão. Sim, sim. Então, essa é a nossa próxima pergunta, Pedro Paulo. É que a gente pulou um pouco, né? Porque a gente ficou muita pergunta aí, eu fui fazendo as perguntas de vocês. Mas, Vinícius, quais são as indicações e os principais objetivos de realizar o método? Ganho de hipertrofia. Quando a gente pensa em hipertrofia, geralmente vem na nossa cabeça só estética, mas o músculo ele é muito mais do que a gente verificava na faculdade, que é produção de calor, realizar movimento, sustentar a estrutura. O músculo ele tem capacidade endócrina, autócrina, paurócrina. Então, ele secreta substâncias. A diminuição de massa muscular está intimamente ligada a riscos de infecção, a diminuição da imunidade. Então, hipertrofia é muito interessante para a gente. Ganhos de força, se você for pensar na fórmula da força, força é igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes a velocidade. Então, se você não consegue trabalhar com velocidade no seu paciente, manter a hipertrofia, manter o ganho de massa muscular, principalmente nos pós-cirúrgicos, já que a gente estava falando dos imobilizados ou sem movimento, vai fazer com que você não tenha uma perda tão significativa de força. Então, a gente consegue trabalhar hipertrofia, ganho de força, ganho de resistência, melhora da circulação sanguínea periférica, saúde vascular, diminuição de perda de massa. Perfeito. Tem alguma pesquisa falando do uso do método em pacientes neurológicos, Vinícius? Você tem alguma experiência com isso? Eu tenho experiência, eu utilizo em alguns pacientes que têm um AVC. Eu utilizo bastante em pacientes também com ela, esclerose lateral amiotrófica. Então, depois que eu atendi o meu primeiro paciente com ela, meio que eu comecei a atender vários outros, começaram a aparecer. E na faculdade eu achava que era algo muito distante. São pacientes que eu não, o de ela principalmente, que é contraindicado, né, o fortalecimento, porque você vai gerar um estresse maior da estrutura, então você fica naquele limbo. Para fortalecer, eu preciso estressar, mas eu não posso estressar porque o sistema nervoso dele já não está respondendo tão bem. Então, a oclusão vascular faz com que eu ganhe mais tempo de sobrevida ali daquela massa muscular. Nos pacientes de AVC, que geralmente tem aquela subluxação do ombro e a gente não consegue fazer os fortalecimentos, não consegue fazer os exercícios de forma tão benéfica, consigo trabalhar com eles também. E uma utilização maravilhosa para os pacientes que possuem algum comprometimento neurológico é o método dentro da piscina. É mesmo? É você associar a oclusão vascular parcial no ambiente aquático. Mas por quê? O que você acha que muda do ambiente externo para o ambiente aquático? A O que resistência. você acha que muda em relação à resistência? A resistência. A facilidade dos movimentos ficam muito mais fáceis dentro da água. Eu tenho pacientes lá que nem conseguem andar direito quando estão fora da piscina e entram dentro da piscina, andam melhor, quase correm dentro das suas limitações, das suas especificidades. Tem paciente lá que chegava de cadeira de rodas e dentro da piscina conseguia se locomover melhor. Então, dentro da piscina eu consigo ter uma resposta muito interessante.
Eu comecei a utilizar dentro da piscina com pacientes que não sejam neurológicos, também nos pós-cirúrgicos. Então, chegava pós-cirúrgico de quadril, pós-cirúrgico de joelho. Aonde eu atendo, tem uma clínica próxima e o médico sempre encaminha os pacientes que ele opera, não para fisioterapia primeiro, ele indica para hidroterapia. Como a minha clínica é a única que tem hidroterapia ali na região, cai muitos pacientes e eu comecei a utilizar com eles também. Antes, eu tinha um aparelho que eu não podia utilizar dentro da água, então eu realizava esse método de isquemia pré-condicionamento. Eles chegavam um pouco mais cedo, faziam a oclusão, sem resistência, sem carga, sem nada, só para ter os benefícios neurohormonais, para quando entrar na água eu estar com essa cascata hormonal fluindo dentro do corpo dele. Fantástico, muito legal. E agora eu já consigo utilizar dentro da água. Muito bom. O professor Rafael Costa perguntou se não utilizar o instrumento padronizado aumenta os riscos. Rafa, o Vinícius respondeu isso. Ele disse que sim. Você quer responder mais alguma coisa, Vinícius, sobre isso? Rafa, além de aumentar os riscos, a gente não consegue ter como profissionais a quantificação da pressão que você está utilizando. Então a gente sabe que os nossos pacientes eles vão se adaptando aos estímulos que a gente vai dando. Então se você não consegue quantificar o quanto que você deu hoje, o quanto que você deu amanhã, você também não consegue mensurar a melhora e a adaptabilidade dele. Então hoje eu posso começar um treinamento utilizando 40. De repente, daqui a 2 semanas, 40 já não vai ser tão interessante. Então ou eu diminuo ou eu aumento. Se eu não tenho esses números para me dizer, eu fico no achismo, no limbo. Perfeito. Essa é uma pergunta do Elton. Qual a pressão que é usada? Se isso varia de faixa etária e se varia de gênero? Então, aí a gente tem pegadinhas. A literatura, ela utiliza números engessados. Então, aquele estudo, por exemplo, da osteoartrite, se eu não me engano, era 220 ou 240 para todo mundo. Tem outros métodos onde você soma a pressão arterial e você, se for no membro superior, você vai diminuir 20 e se for no membro inferior, você vai aumentar mais 20. Porém, como eu tenho muito apreço pelos critérios de segurança, eu prefiro as equações de predição ou utilizar um oxímetro. Então, o que acontece? Para você verificar se a artéria está sendo ocluída ou não, o padrão ouro é o Doppler vascular. Só que já existem alguns artigos, alguns trabalhos de mestrado que comparam o Doppler vascular com o oxímetro. Então, o oxímetro é muito mais barato. Então, você colocou aqui o oxímetro, inflou, até ele perder os valores. Então, quando ele perdeu os valores, eu já sei que está na minha pressão de oclusão total. Então, vamos supor que a pressão de oclusão total do Vinícius é 130. Então, eu não posso passar de 130. Se eu não tenho esses controles que eu estava falando com o Rafael, quando eu colocar o manguito aqui e começar a exercitar, à medida que eu realizar a contração do bíceps, o ponteiro vai oscilar. Então eu posso ter alguns momentos que essa minha pressão arterial ela está totalmente oclusa e eu não quero isso. Então a forma mais segura que eu vejo no momento é você identificar a pressão de oclusão total do seu paciente e trabalhar com estimativas. Então existem estimativas específicas na literatura, por exemplo, treino de resistência, caminhada, bicicleta. 40% a 70% dessa pressão de oclusão total. E aí o que a gente não pode ver em nenhum momento é que ocorra essa oclusão, porque esse nome oclusão é tipo um nominalismo, né? É igual peixe-boi. Não é peixe, nem é boi. Então, quando você escuta a oclusão, parece que você está realmente restringindo tudo. Mas você não quer isso. É só uma restrição parcial do fluxo sanguíneo. Você está fazendo uma alteração do fluxo sanguíneo. Mas foi o nome que se tornou mais comercial. Perfeito. O professor Pedro Paulo colocou uma outra pergunta aqui, ó. Que deixa eu achar. Na percepção dele, é que as fibras de resistência são menos solicitadas. E, ao contrário, as fibras não oxidativas passam a responder de forma mais ativa. Seria isso? Isso aí a gente vai falar na parte de fisiologia. Quer falar agora isso aí? Não, calma, vamos lá, vamos então, chegar lá. Aguarda aí um pouquinho. Tá, e a Zélia perguntou se, quando você vai fazer esse treinamento na piscina, se a pressão usada na piscina é diferente em relação a fora da piscina. Sim, eu diminuo um pouco.
Porque quando você entra num ambiente hidrostático, automaticamente aumenta a pressão no manguito. Perfeito. O Hidalgo perguntou o seguinte: a oclusão é somente no momento do exercício ou mantém no período de repouso também? Ele também já respondeu isso, Hidalgo, mas vamos lá, fala mais um pouquinho, Vinícius, por favor. Ó, essa pergunta do Daniel, ela é mais específica, ela é diferente do que o que a gente estava conversando. Então, o que você tinha me perguntado sobre não fazer no exercício, a gente chama de isquemia pré ou pós-condicionamento. Então, eu vou ocluir 5 minutos, bateu os 5 minutos ali no relógio, eu vou desocluir. Depois eu vou ocluir de novo, bateu os 5 minutos, eu vou desocluir. Vou fazer isso 4 vezes. É uma forma de você treinar esses pacientes que ainda não conseguem fazer contrações ativas ou descansar. O que eu acredito que o Daniel esteja perguntando é o descanso entre as séries. Então eu vou lá, faço 15 repetições de rosca bíceps e aí eu desocluo durante o descanso. Seria isso? Pelo que eu entendi, sim. Tá. Então, se o cara for iniciante, se o paciente for iniciante, alguns precisam que você desoclua durante o descanso. Mas isso aí é treinável até o ponto que durante o descanso ele continue com a oclusão. Então eu vou passar a minha série ali para o meu paciente, vamos supor que seja 4 séries de 15 repetições, ele vai fazer as 4 séries de 15 repetições ocluído. Quando eu for trocar de aparelho, é que eu vou gerar a reperfusão. Aproveitando a pergunta do Daniel, alguns critérios de segurança que a gente tem que ter enquanto o paciente está fazendo o exercício é que se ele for um paciente branco, a coloração da pele dele tem que ficar num tom vermelho arroseado, não pode ser azul escarlate ou roxo, e se for negro, uma corzinha mais de bife. Algumas percepções que o paciente tem é a ponta dos dedos levemente dormente ou gelada, mas não a mão e o antebraço como um todo. Esse tipo de reação a gente vai e diminui 5 milímetros de mercúrio até chegar numa pressão ideal. E às vezes você coloca demais, o braço todo fica dormente, o braço todo fica gelado, a gente acaba não desocluindo. E lembra que eu falei da história que lá atrás o Sato teve uma embolia? Foi justamente por causa disso. Ele amarrou o garrote, começou a treinar, sentiu a dormência e não parou, porque ali ele estava buscando ainda as pressões ideais. Então isso aí é um critério de segurança para a aplicação do método. Maravilha. Durante muito tempo, esse método foi muito falado em relação para trabalhar atleta. Você até já falou de pacientes idosos. Então, o que mais se busca nos atletas? E você já tinha me falado que você praticamente não usa em atleta porque não é seu principal público. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Geralmente, atleta entra na melhora da performance. Existem alguns estudos utilizando a oclusão vascular parcial em atleta, demonstrando que eles conseguem fazer repetições a mais, que o tempo de fadiga é retardado, que conseguem correr alguns segundos mais rápido. Então tem bastante pesquisa com bodybuilder, tem bastante pesquisa com lutador de judô, com natação, com ciclismo, e apresenta esses benefícios. Só que os riscos não, os vieses metodológicos também são muito grandes nesse tipo de público. Porque a motivação dele ali no dia a dia, o que está sendo falado para ele no dia a dia, isso tudo influencia. Então é difícil você mensurar. Existe essa variabilidade. Algumas pesquisas apontam ser placebo, outras pesquisas já mostram efeitos agudos e efeitos crônicos. Então fica aí um pouco nebuloso ainda. O meu trabalho de mestrado é sobre essa aplicação em pacientes praticantes de musculação, para poder verificar se realmente tem um ganho no antes e depois da oclusão. E a gente está tentando amarrar todas as pontas para poder responder essa pergunta. Era isso? Era isso, perfeito. Em relação a atleta, o que acontece? Se eu não uso tanto para preparação física, se ele aguentar a carga. Porque o método de oclusão vascular parcial ele só é benéfico se for a baixas cargas. Quando ele é comparado com o treinamento tradicional com cargas elevadas, o treinamento tradicional continua sendo mais eficiente. Então, se o meu atleta ele não sente dor, se o meu atleta não tem nenhuma restrição, eu vou preferir com ele treinar ali nas altas cargas. Posso treinar utilizando a oclusão quando ele já está muito bem adaptado, quando ele já não está mais evoluindo aquele estímulo, quando eu quero variar
o estímulo de treino para ele. Aí eu, durante algum período de tempo, eu entro em contato com o preparador físico lá da academia e a gente inclui algumas sessões para poder gerar um estímulo e ele sair daquele platô. Perfeito. Você falou do uso do método de oclusão vascular parcial em pós-operatório. Então, por exemplo, a gente pega pós-operatório de ligamento cruzado anterior, que a gente tem aquela inibição do quadríceps. Você já verificou a resposta nesse tipo de paciente? Como é que é a sua experiência? Verifiquei, Vanessa. O meu último paciente que eu utilizei no pós-operatório foi um jogador de futebol pós-cirúrgico de LCA, sem menisco. E aí eu comecei com ele, tipo, foi muito limpo o tratamento. Logo na primeira semana a gente já começou. Depois do terceiro dia de pós-operatório, é seguro você começar a entrar com o método de oclusão vascular. Antes do terceiro dia ainda existem alguns riscos ali devido a alguma medicação que o paciente esteja tomando ou excesso de inflamação, mas após o terceiro dia é seguro. Tem um estudo muito interessante de 2000, onde eles verificaram esse treinamento de oclusão pré-condicionamento, né, isquemia pré-condicionamento, nos pacientes entre 3 e 14 dias de imobilização, de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Foi verificado que os pacientes que utilizaram a oclusão tiveram uma perda de apenas 15% de massa muscular, 10%, enquanto os que não utilizaram tiveram uma perda de 25%. Nossa! Porque lembra da fórmula ali da força? Massa vezes velocidade. Você não está trabalhando a velocidade com ele, mas você consegue preservar a massa muscular. Então a diminuição de força é mais reduzida. A perda de força é mais diminuída. E você pode começar ali com ele com aquelas contrações iniciais, você pode utilizar o método de oclusão junto com a eletroestimulação. Então eu utilizei bastante com esse paciente cicloergômetro, na hora que ele já estava começando a ganhar ali os graus de flexão, e eu botei ele para andar de bicicleta em casa. Tudo isso no primeiro mês, utilizando a oclusão. Caminhada, utilizando a oclusão. Então a gente encontra também respostas hipertróficas, respostas para ganho de força, em atividades aeróbicas, em atividades como ciclismo, em atividades como caminhada. Interessante. E esse foi um paciente que eu utilizei. Oi, desculpa. Não, pode falar, caiu aqui meu fone. Esse paciente foi um dos que eu utilizei durante um bom tempo da recuperação dele. E a gente foi pegando todas essas fases do treinamento de oclusão. Isquemia, pré-condicionamento, depois resistência, depois melhora da performance. Então chegou um momento que a gente jogava futebol, eu tentava, né? Jogava futebol junto e ele tava ali com um manguito ocluindo a coxa dele, tava fazendo embaixadinha, e tava chutando a bola, e tava correndo, e tava me driblando, porque gera-se um medo, né, de voltar ao esporte. Um outro paciente, eu estava utilizando o manguito no braço dele enquanto a gente treinava jiu-jitsu. Então, ele estava com medo de fazer esse retorno à atividade, estava com perda de massa muscular, tinha feito uma cirurgia no ombro, já dava para treinar. Coloquei o manguito e vamos lá, treinar drill, treinar posição, treinar isso. Treinar os movimentos específicos ali do esporte dele. Do esporte. Muito legal. Eu queria que a gente entrasse nos efeitos fisiológicos. Quais são os principais efeitos fisiológicos descritos na literatura? Basicamente, Vanessa, tudo se dá de acordo com a hipóxia. Então, quando você faz essa restrição do fluxo sanguíneo, você está limitando a chegada de sangue e também está limitando a saída. Isso gera uma redução do oxigênio para a musculatura. Essa redução do oxigênio vai fazer, igual perguntaram lá atrás, com que o sistema anaeróbico seja mais recrutado. E aí as fibras de tipo 2B, que são fibras anaeróbicas, que são as fibras de força, elas vão ter um tempo de recrutação mais acelerado. Ao invés de entrar as fibras de resistência, para depois entrar as fibras de força, elas vão ser recrutadas de forma mais precoce. Só que o sistema anaeróbico é um sistema que ele vai gerar isso como subproduto, piruvato, íons de H+, lactato. Isso deixa um ambiente ácido, isso gera uma acidez ali, um estresse metabólico. E para você que dá aula de SNA, isso pode gerar uma repercussão neural? Sim? Sim. Então, o que vai acontecer? O hipotálamo vai falar, opa, está acontecendo alguma coisa. Hipófise, me ajuda aí. E a hipófise anterior vai liberar GH. Liberando GH, que é o hormônio do crescimento, vai vir junto ali IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina, que também está associado à hipertrofia, que está associado a ganhos de força.
Além disso, esse inchaço, esse pump que vai dar nas células, ele vai aumentar vai aumentar a osmose, vai ter um inchaço celular, vai gerar um pump. Esse pump vai ativar as proteínas de choque térmico. Então, vai liberar óxido nítrico, vai diminuir a repercussão da miostatina no organismo. Miostatina é uma proteína que regula negativamente o fator de crescimento e hipertrofia. É como se ela não deixasse você hipertrofiar mais do que você precisa. De tanto que algumas pessoas que nascem com essa miostatina diminuída, ela tem um fator hipertrófico maior ainda quando criança. Então, crianças de 4 anos têm um desenvolvimento músculo-esquelético como se fossem crianças de 8. Então, isso tudo a gente consegue só gerando a restrição, mas gerando de forma quantitativa, de forma equilibrada. Muito bom. O Paulinho perguntou aqui, ó, você falou que usa oxímetro para ver a melhor pressão para fazer a oclusão. No caso, se você for utilizar a oclusão na perna, como você faria essa medição? Na perna não se usa o oxímetro na perna. Antigamente eu até pensava que talvez se colocasse ali no dedão do pé, igual a gente faz no CTI com alguns pacientes, pudesse ser igual. Mas quando se compara com o Doppler, não tem a mesma eficácia. Então, para os membros inferiores, eu utilizo as equações de predição. As equações de predição, elas levam em consideração a largura do manguito que você está utilizando, o comprimento da perna, a perimetria. Estou falando da perna, mas pode ser para o membro superior também. O comprimento da perna, a largura da perna, a pressão arterial ali do meu paciente. A gente joga na tabela, faz os cálculos e ela me dá uma estimativa da pressão de oclusão total desse paciente. Aí, através disso daí, a gente consegue os valores para começar os fortalecimentos, os treinos aeróbicos, os treinos de recuperação, que são valores diferentes. Numa isquemia pré-condicionamento, que o meu paciente vai estar parado, eu posso estar trabalhando ali com 70% a 100% de oclusão. Agora, num paciente que vai estar fazendo treinamentos de resistência, como ciclismo não, com elásticos, musculação, pilates, ou aeróbicos, como ciclismo, pedalada eu já falei, como ciclismo, corrida, natação, são valores diferentes, entre 40% a 70%. Justamente porque quando você for fazer a contração, você vai estar elevando essa pressão mais ainda do que o valor que você estipulou no começo. Então, em algum momento, você pode estar ocluindo total. E a gente nunca quer ocluir a artéria de forma total. Perfeito. Por isso é oclusão vascular parcial, né? Muito interessante. Isso aí. Pois é, professor Pedro Paulo, também vou ter que escutar essa live umas 10 vezes, porque é informação pra caramba. Bianca, um beijo para você, é um prazer ter você aqui, Bianca Chalão, uma fofa. A Bianca perguntou o seguinte: seria interessante em pacientes que operaram LCA usar para aquecimento, como você falou antes da eletro? Você pode utilizar durante a eletro. Enquanto ele está fazendo a eletro, ele está ali com a perna ocluída. Tem alguns estudos na literatura que apontam isso daí. Não só com LCA, pacientes que sentem muita dor e estão tendo essa inibição, essa fraqueza devido à dor. Você quer utilizar a eletroestimulação ali também para te auxiliar a recrutar mais fibras, você utiliza a oclusão associado ao eletro. Então, mas aí você pode botar um esfigmomanômetro em cima do eletrodo? Por cima? Ou você vai ter que organizar ele para não ficar colocando por cima. Eu já vi colocando por cima, mas eu prefiro não colocar por cima. Porque se você vai fazer, por exemplo, pro LCA, você vai colocar ele lá próximo à virilha. Então você desce o eletrodo um pouquinho mais para ele não ficar em cima. Sim. Por que eu não gosto? Porque quando eu faço por cima, aumenta as petequias, aumenta aquelas lesões mais superficiais. E aí fica mais avermelhado, dá algumas manchinhas roxas. Eu odeio deixar o meu paciente com mancha roxa. Perfeito. Ela está perguntando se não é muito doloroso para o paciente usar a eletro junto com a oclusão. Se você não acha melhor separar. Não é doloroso, mas eles vão te reportar essa sensação de desconforto, principalmente se a experiência com o método é pequena. E aí tem algumas perguntas chaves que você pode fazer para o próprio paciente se situalizar.
Então, ele vai te falar, ó, tá doendo, ó, tá desconfortável. Aí tu pergunta, mas tá doendo? Tipo um músculo que tá trabalhando muito, que tá fadigado, parece que você tá pegando muita carga, ou algo que tá te machucando, que tá agredindo ali a sua musculatura. Ah, tipo muito esforço. Não, muito esforço é o que você quer. Treinamento de verdade é isso aí. Se você não gerar um estresse na musculatura, você não hipertrofia, você não fortalece. Diversos estudos vêm apontando que mesmo que você trabalhe com poucas cargas, você ter um volume de treinamento alto ou quase até a fadiga é muito interessante. E muitas vezes a gente não está acostumado a treinar até onde fadiga. Ah, por que você parou? Não, porque começou a queimar um pouquinho, porque ardeu. Não, mas ardeu e você conseguia fazer mais duas, ou ardeu e você parou? Ah, conseguia fazer mais duas. Então o que a gente quer é esse além mesmo. Só que se ele está começando, você vai de forma mais gradativa. Então você diminui um pouquinho a pressão que você achou, você dá um espaço, tu coloca um tempo de reperfusão entre os exercícios. Por falar em tempo de reperfusão, é muito importante você estar sempre comparando também. Então, o tempo de reperfusão, quando o paciente está ocluído, você vem aqui e aperta na parte mais distal. Essa reperfusão tem que ser igual ou menor do que 3 segundos. Se tiver maior do que 3 segundos, você vai lá e diminui a pressão. Se tiver acima de 6 segundos, já pode ser considerado um fator de risco. Então, a gente tem que estar atento durante o tratamento a esses pequenos detalhes que não ficam tão nítidos a olho nu. Você tem que ir lá e verificar. Perfeito. Duas coisas que eu fiquei com dúvida que você falou. Uma, você falou em relação ao o seu paciente que você foi jogar futebol com ele. E aí, como é que você ficou fazendo isso em relação a tirar a pressão e colocar a pressão? Não, ele não tira. Fica direto com a pressão? Aí já são os pacientes que já estão treinando há algum tempo. Então, por exemplo, as pesquisas envolvendo caminhada, ele vai ficar o tempo todo ali com a oclusão. Ele vai caminhar 2 minutos e descansar 1, mas vai estar com a oclusão. No caso ali, era isso que eu fazia com ele, ó, 2 minutinhos de trote, 2 minutinhos de embaixadinha, 2 minutinhos de drible, descanso. Aí, durante o descanso, você tira a pressão. Continua com a pressão. Continua Se fosse lá no comecinho, talvez eu tirasse, mas ia depender da experiência dele, condicionamento físico e idade. Porque no início da live você falou dos 5 minutos, deixar 5 minutos e tirar, né? Uhum. Quanto tempo que a gente pode deixar a pessoa já treinada, tá? Quanto tempo você pode deixar a oclusão? Tá, eu vou responder, são 2 perguntas, isso daí em uma só. Isso de 5 minutos e tira é uma forma de utilizar a oclusão, se chama isquemia pré-condicionamento. Então você vai fazer 4 séries, ocluindo 5 minutos e descansando 5. Além disso, você consegue utilizar a oclusão dentro do treinamento de resistência, que pode ser com resistência mecânica, pode ser com resistência elástica, pode ser com resistência manual, pode ser ativo, sem resistência nenhuma, o que você for identificando com seus pacientes. Outra forma, você pode utilizar com os pacientes em atividades aeróbicas. É outro tipo de aplicação. E você pode utilizar nos seus pacientes como recovery, que é parecido com aquele primeiro que a gente viu. Agora, se você está utilizando dentro dos seus pacientes, por exemplo, um treinamento de resistência, que é o que você perguntou agora, o limite máximo para membro superior é 15 minutos. E o limite máximo para membro inferior é 20 minutos. Então, eu quero fazer uma sessão de treinamento de membro inferior aqui com o meu paciente, que vai ser um pouco mais prolongada. Ele não pode passar de 20 minutos se for no membro inferior. E não pode passar de 15 minutos se for no membro superior. Mas na prática é muito difícil que eles cheguem a esse tempo, porque fadiga. Lembra que o ambiente ele fica ácido? Sim. Então esse ácido vai gerar aquela percepção para ele de fadiga, de queimação, de não vou conseguir fazer mais uma repetição. Alguns vão confundir isso aí com dor musculoesquelética. E aí dificilmente você vai conseguir pegar essa janela toda aí de 20 minutos. A Zélia está perguntando o seguinte: como você vai ver que a oclusão deve ser abortada? Ele já deu algumas dicas, Zélia, mas tem alguma dica que você pode dar para a Zélia? Tem. Você pode colocar ela dentro de um programa de periodização. Então você não vai utilizar a oclusão para sempre. A oclusão ela vai durar ali um tempo.
Então, ela pode estar numa janela de 1 mês, numa janela de 2 meses, numa janela de 3 meses, mas vai depender do que eu quero com o meu paciente, do meu objetivo. Então, se eu sei que ele já não tem mais dor, ele já está conseguindo fazer os exercícios com carga, não tem mais por que eu ficar trabalhando a oclusão e utilizar baixas cargas. Já vou começar a tirar a oclusão e aumentar essas cargas para ele. Porque o treinamento convencional com altas cargas ainda continua sendo superior ao treinamento de oclusão com baixas cargas. O que beneficia para a gente fisioterapeuta é que o nosso paciente tem dor. E aí 60% de uma carga, às vezes é muita coisa. Ele não vai conseguir fazer uma extensão de joelho, por exemplo, ou um exercício para o braço. Então você coloca a oclusão e utiliza isso até ele ter a capacidade de ir elevando essas cargas. Um exemplo, esse meu paciente do LCA, na academia de musculação, a cadeira extensora, a quilagem mínima é 10 quilos. Então eu já sabia que eu só poderia levar ele lá para a musculação quando ele tivesse condição de estar conseguindo fazer esses 10 quilos, senão ele ia para lá e ia se frustrar. Então eu comecei a utilizar a oclusão com ele, com o aparelho de elástico, da Elastos, que me dá uma mensuração em quilo. E aí, ó, a gente foi aumentando até ele se aproximar dos 10, se aproximou dos 10, e aí, cara, vamos lá para musculação? Vamos. Aí a gente foi para musculação e começou a partir dali fazer os exercícios sem a oclusão. Depois a gente só voltou a ocluir na fase final, na melhora de performance. Até para entrar um componente de distração também. Às vezes o paciente fica com receio de correr, com receio de fazer algum movimento, que você como profissional já fez os testes, já sabe que ele tem condição, e aquela pressão ali na coxa dele já vai desviar a atenção dele, já vai desviar o foco. Então você começa a ter outras estratégias também, que às vezes não é só a fisiológica que você quer. Tu estimula ali os baroreceptores para ele se desatentar um pouquinho da dificuldade do exercício e se incomodar com o desconforto na coxa. A outra dúvida que eu fiquei é que você deu o exemplo dos pacientes em coma, né? E no paciente em coma, colocaria onde? Colocaria... Porque uma dúvida que eu sempre tive em relação a esse tipo de trabalho com paciente em coma é, aí você colocaria um esfigmomanômetro ou você colocaria dois, por exemplo, ou nos 2 braços ou nas 2 pernas? Como que seria? Então, Vanessa, eu, Vinícius, utilizo sempre que eu posso nas 2 pernas. Nessa pesquisa foi feita em uma só porque era o objetivo comparar um lado contra o outro. Mas se eu tenho 2 manguitos disponíveis, eu vou utilizar nas 2 pernas para poder potencializar os efeitos fisiológicos. Mas, de repente, se eu tenho um só, eu vou utilizar ali no membro que está operado ou no membro que está com um problema. Mas sempre que eu tenho disponível 2 ao mesmo tempo, eu faço nos 2. Perfeito. Muito bom. Nossa, que live rica. Muito bom mesmo. Então, eu queria que você já... Fala. Passou rápido, cara. Tô vendo aqui Passou 54 rápido, faltam minutos. 5 minutos, 5 minutos e meio. Então, eu queria que a gente aproveitasse esses minutinhos finais para você falar para a gente se você dá esse curso, aonde tem o curso, esse curso você dá online. Fala para a gente sobre isso. Vanessa, dia 16/5 vai ter um curso online com foco principal nos cuidados, nos critérios de aplicações seguras. A gente vai começar às 9 horas da manhã, deve ir até 2, 3 horas. Vai ser online, mas vai ser ao vivo. Então eu vou trazer um amigo, eu vou mostrar como é que se coloca, a gente vai fazer os testes. Aqui a gente não conversou, mas tem questionários para você poder verificar se o paciente é elegível ou não para a técnica. Então tem questionário de Nakamura, tem questionário de Caprini para poder verificar esses riscos todos. Eu faço com os meus pacientes, eu vou ensinar a fazer nos cursos também. E a gente vai ter um presencial até o final do ano, só que com o Covid isso aí ficou meio tenso, né, pra gente. Às vezes desmarca, remarca, desmarca de novo. Então, por enquanto, está sendo nesse modelo online. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu tenho um material, um e-book disponível. É só ir lá no Instagram e mandar uma mensagem que eu envio. Tudo isso que eu falei está lá no e-book, referenciado, com todos os autores, bibliografia, tudo, fotos. Como é que você faz para poder utilizar. Porque eu acredito que a informação ela tem que ser disseminada. Tudo que eu estou falando aqui tem na literatura. Tem nos artigos, tem nos livros. A diferença do curso é a experiência de quem está ali aplicando, de quem lida com isso no dia a dia. Mas você pode pegar o material, pode ler, qualquer dúvida, me manda lá, mesmo se não for fazer o curso.
Maravilha. E a experiência, você está ali vivenciando várias horas sobre esse tema e aprendendo profundamente, é totalmente diferente de uma live, né? Na Sim, live, a ideia é trazer informações sobre o assunto, tirar dúvida, mas para os alunos e alunos e profissionais conhecerem aquele método e ver se interessa, se não interessa. E até, por exemplo, várias pessoas que já usam o método, como o professor Pedro Paulo, a Bianca, várias pessoas que estão aqui já usam o método, acabar tirando dúvidas e vendo a sua experiência também, como que você utiliza. Então, o objetivo da live não é ensinar a fazer o método, né? O objetivo é de conhecimento, mas quem quiser se aprofundar variado. aí no tema, pessoal, vale aí a oportunidade. Olha, aproveitando sobre o paciente em coma, o professor Pedro Paulo perguntou se você colocaria na coxa. Na coxa, mais proximal possível. Ok. Jefferson, o Instagram dele está aqui em cima. Se você clicar aqui em cima, é Vini_Físio, Um tá? detalhe importante é que essa parte aqui do manguito, ó, que tem a setinha para baixo, tem que ficar na direção da femoral. Tem Então, que se estar, você quer desculpa, trabalhar, falhou, Vini, falhou. tem que ficar na direção da artéria femoral. Artéria Então, se femoral. você quer trabalhar o quadríceps, você tem que colocar a parte do manguito que infla no quadríceps. Se você quer trabalhar os isquios, você tem que colocar a parte do manguito que infla nos isquios. Porque a pressão ela não é 360. Uma parte ali desse aparelho é só de estabilização. Então a gente vai ter uma área que infla e outra área que só estabiliza. Então a gente dá preferência para colocar a área que infla em cima do local que você quer trabalhar. Perfeito. Então, o local aí da setinha é onde é o local que você quer trabalhar, é isso? Você falou da Isso aí. artéria femoral, mas nem sempre você vai estar na direção da artéria femoral, Isso não é aí. isso? É. Ah, sim. Porque se você for botar na posterior de coxa, a gente fica sem a relação da artéria femoral, né? A pressão vai acontecer só na frente. Entendi. Quer Então, aí dizer, você vai ter a vai colocar pressão essa atrás setinha também. Só que... atrás. Isso Se aí, você vai ter quiser a trabalhar pressão os atrás isquiotibiais. também. Vai ter a pressão atrás também. Só que o que vai inflar é a parte da frente. Então, se você está com um paciente deitado, por exemplo, e você coloca a parte inflável no quadríceps, quando você começar a inflar, ainda vai ter o atrito ali da maca, pode dar alteração de pressão. Alguns Perfeito. posicionamentos tem que ter cuidado. O diferencial em relação ao método Katsu, que a gente conversou lá na frente, é isso daí, é os cuidados que ele tem com a individualidade de cada um. Foram informações que eu só adquiri lá com esse método. Maravilha. Muito bom, muito bom. Vinícius, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. Sempre tive muita dúvida sobre esse método e tenho certeza que deu aí para clarear muita coisa aí para a galera. Pessoal, a live vai ficar salva no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Vanessa Quinucci. Todas as lives estão lá. Na semana que vem a gente vai ter o professor Samuel Lodovic e vai falar para a gente sobre cefaleia para fisioterapeutas. Ele é fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo, mestre pela USP de Ribeirão Preto, e a gente vai conversar sobre cefaleia. Vini, dá seu recadinho aí final. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Professor Pedro Paulo, as perguntas, o Elton, Bianca, enfim, todo mundo que participou aí com as perguntas, muito obrigada. E toda quarta, às 19 horas, a gente está aqui. Vini, dá seu recado aí final. Muito obrigada. Show, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por ficarem aí, né? Nesse horário, terça-feira. Vanessa, te amo de Quarta-feira. graça. Quarta-feira. Te amo de graça, adoro você. Sempre que tiver essas oportunidades, é só me avisar. Te agradeço muito pelo convite. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui assistindo, porque eu já te falei que as suas lives são para ser estudadas. A gente tem que parar e Muito tem bom. que ir pontuando isso tudo. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com vocês. Quem quiser aprender mais, conhecer mais, é só solicitar o e-book que eu envio. Com o maior prazer. Qualquer dúvida também relacionada à clínica no dia a dia, é só chamar que a gente conversa. Maravilha. Muito obrigada, Vini. Beijo, pessoal. Beijo. Até semana que vem. Beijo.